Beleza, pessoal. Então, como eu já criei a minha tabela, tá? Vejo que agora o que eu vou ter que fazer? Qual que é o meu outro que eu tinha aqui? Aqui no meu ler clientes XML, vejo que a gente tinha os dados de forma estática, certo? Então agora a gente vai cadastrar esses dados aqui para a gente estar visualizando essas informações, certo? É o que nós vamos estar fazendo a partir de agora. Então vamos adicionar aqui um elemento, inserir aqui. Vou botar aqui então o código é automático, então vou botar aqui ó, o nome, tá aqui Neri Aldoirnetsky. E-mail, vou botar aqui então videoaulas@neri@gmail.com. Fone 5439-5400. Vamos executar aqui, tá? Já tenho um aqui cadastrado, tá certo? Vamos cadastrar mais um elemento aqui, inserir 2 aqui, no código não precisa. Então, meu pai, Selvino João Netsky. E-mail selvino@informaticom.com.br. Tá. Um telefone qualquer, vou botar já aqui mais um de uma vez, certo? Vou botar aqui minha mãe, Romilda Real Netsky. Tá. Romilda@informaticom.com.br. E dei aqui telefone aqui. Vamos mandar executar. Veja então, pessoal, que agora nós temos 3 pessoas, certo? Aqui nesse cadastro. Então agora, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar essas informações, executar essa consulta dessas 3 pessoas para que a gente possa, então, estar visualizando lá no Flex. Veja, pessoal, que todo o segredo está aqui, ó. Onde é que está aqui? Todo o segredo está aqui. É a gente transformar isso aqui em um XML. Ou seja, vocês vão ter que transformar isso aqui, ó. É isso aqui que vocês vão ter que fazer, ou seja, criar um cliente aqui, criar um cliente, um código, e daí ir lá no banco de dados e buscar o código, depois de buscar o nome, depois de buscar o e-mail, certo? Na verdade, por isso que foi bom eu ter explicado isso aqui de forma manual, ou seja, primeiro criando o XML, para vocês entenderem como que ele busca essas informações. E agora que vocês já sabem como ele busca essas informações, agora simplesmente a gente tem que gerar um XML das informações que estão lá na minha tabela. Por isso acaba se tornando muito mais simples, tá ok? Então, resumindo aqui, nós chamamos o lado DB, funções PHP, eu criei uma classe de conexão que tem as variáveis e daí a função, o método construtor que efetua a comunicação propriamente dito, certo? E esse com aqui, então, está inicializando essa conexão aqui propriamente dita. E agora, eu simplesmente vou fazer aqui, vou criar uma variável onde eu vou rodar um SQL dentro dele que vai lá no banco de dados buscar então essas informações. Então, para quem já assistiu minhas videoaulas de PHP ou quem já domina PHP, isso aqui é barbado. Então, eu vou dar aqui o nome de SQL e vou mandar buscar essas informações. Então, select asterisco from, e o nome da minha tabela lá no banco é aqui, ó, tbl underline cliente. Então, vai buscar na minha tabela de tbl underline cliente, certo? Agora, pessoal, SQL, né? Então agora eu quero fazer com que ele execute isso aqui, certo? Então eu vou fazer com que ele execute e armazene em um resultado. Então vou criar uma variável chamada resultado, recebe a execução disso daqui, certo? Então o que eu faço? Eu tenho aqui a minha variável com, olha só, vejo que esse com aqui é o que efetuou a comunicação, certo? Esse com aqui, vejo que ele criou aqui, dentro dele eu tenho aqui uma variável banco. Então esse com aqui recebe o banco, certo? O banco aqui, e aqui dentro dele eu quero fazer com que ele execute esse SQL, certo? Então eu tenho aqui um execute, certo? Que vai executar esse meu SQL, execute. Aqui eu coloco a minha variável SQL que eu quero que ele execute. Beleza. Então, pessoal, a minha variável resultado vai armazenar então, o resultado da execução deste meu SQL aqui. Então, tudo vai ficar dentro dessa minha variável resultado.
certo? E agora, então, fica simples, certo? Porque o que é que nós vamos fazer aqui? A gente precisa, como eu falei antes para vocês, gerar esse meu, onde é que tá aqui? Eu preciso gerar isso aqui, ó, tá? Gerar esse XML. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, eu vou criar uma variável chamada XML. Tá aqui, ó. Eu vou botar aqui, vou criar uma variável, então XML de cliente, certo? Muito bem. A princípio, essa minha variável XML de cliente, o que ela vai receber? Olha o aliás, vamos dar o nome de clientes, né? O que ela vai receber aqui? Olha o que tem aqui em cima. Veja que aqui bem em cima nós temos clientes, certo? Então eu vou fazer com que ela já receba o clientes lá. Então olha só como é simples. Clientes. Beleza. Então veja que eu já fiz com que ele recebesse essa minha palavra clientes. Agora eu quero fazer com que ele receba cliente e os itens do meu cliente. Só que aí eu vou ter que criar um para cada um. Veja que eu tenho aqui para cada registro eu tenho um cliente, ó. Certo? Só que eu não sei quantos registros eu tenho no meu banco de dados. Eu não sei quantos que eu tenho. E nesse caso eu sei que eu tenho 3 aqui. Certo? Então eu vou ter que criar um laço de repetição para que enquanto ele tenha registros, ele fique adicionando dados para esse meu XML de clientes. Certo? Então, isso aqui é muito simples. Simplesmente a gente vai usar o while, né? É a mesma coisa que eu fiz lá em várias videoaulas. Certo? Eu já vou fazer com que... Opa! Eu vou pegar aqui uma variável registro, certo? E vou jogar para dentro dele, então, o meu posicionamento no meu próximo objeto, certo? Então, eu vou fazer com que ele receba da minha variável resultado, que eu tenho aqui, ó, já vou colar aqui dentro, da minha variável resultado, certo? O que tem no meu próximo elemento. Então, fetch, next, object. Isso aqui simplesmente ele está avançando para o próximo registro, certo? E agora eu quero que ele faça o seguinte, ó. Dentro desse meu laço de repetição aqui, eu só vou fazer com que essa minha variável que nós criamos aqui, ó, XML de clientes, receba, só que receba acumulando com ponto igual, né? Que isso aqui já ensinei muito para vocês nas videoaulas de PHP. O que ele receba? Vejam bem aqui, ó. Qual que é o próximo? O próximo aqui que é cliente. Então, receba cliente. Veja que eu estou literalmente escrevendo aqui. Receba cliente. Qual que é o próximo? Ah, o próximo é código. Beleza, então o próximo é código. Certo? Eu já vou finalizar esse código aqui. Ó, código. Certo? O código, e eu já vou fazer o nome, já vou finalizar esse nome, vou fazer o e-mail e já vou fazer aqui o fone e já vou fechar esse fone aqui, certo? Isso aqui ele vai executar para todos os elementos, para que depois eu possa estar criando um a um deles, tá? Voltando aqui. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Agora, na nossa próxima videoaula, a gente vai estar encerrando isso daqui, onde eu vou mostrar para vocês como que faz jogar para dentro do código, o código que está lá no banco de dados, certo? Esse código aqui, certo? E depois a gente finalizar, né, finalizando esse clientes. Veja que eu tenho aqui o bar clientes, para que a gente possa estar finalmente depois visualizando dessa forma aqui, só que porém em vez de ser estático, os dados da minha tabela que está lá no banco de dados. Valeu? Então, pessoal, na nossa próxima videoaula a gente vai dar continuidade a isso aqui. Um abraço, até mais e tchau!